Então, meus amigos, shalom, Shalom, shalom! shalom. Vamos ler hoje o 21 e 22 de Shemot, né? Vamos lá, então. Pode continuar, Maria. Ora, são esses os juízes que tu estabelecerás diante deles. Se comprares o servo Ivri, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, sem ônus. Se ele veio por si próprio, ele sairá, mas se ele era casado, então sua esposa sairá com ele. Espera aí, eu esqueci de acender a luzinha. É Shemot. Tem que ver, né? Porque parece que não é, Já não. muda, né? Parece que não é, não. É. É? Então vamos Começar de novo? começar de novo. Agora sim, né? É pra brilhar a cara, pra Clara ficar bonita. Então vamos deixar isso aí no vídeo. Brilhar o cabelo. Porque aí eu vou deixar aqui lá no vídeo que vai ficar bonito. Aí muita atenção aqui, Via, pra você não deixar o braço passar do lado preto lá, tá? Eu tô achando que eu vou ter que consertar esse estúdio. Tô achando que do lado eu vou ter que pôr mais uma tira de pano. Não tá querendo cortar isso aqui? Eu vou cortar aquele do chão. Vai ser. Vai cortar. Então, shalom, shalom. Shalom. Vamos ler em Shemot 21. Ora, são esses os juízes que tu estabelecerás diante deles. Se comprar um servo Ivri, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, sem ônus. Se ele veio por si próprio, ele sairá, mas se ele era casado, então sua esposa sairá com ele. Se seu patrão houver lhe dado uma esposa, e ela lhe houver concebido filhos e filhas, a esposa e os filhos dela serão do patrão dela, e ele sairá por si próprio. E se o servo disser claramente: eu tenho amor pelo meu patrão, minha esposa e meus filhos, e não quero sair livre, então seu patrão o trará aos juízes. Ele também o trará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu patrão furará sua orelha por meio de uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender a sua filha para ter uma serva, ela não sairá com os escravos, como os escravos fazem. Se ela agradar seu patrão, e que se comprometeu com ela, então ele permitirá que ela seja resgatada para vendê-la a uma nação estranha. E ele não terá nenhum poder, sendo que ele tratou decepcionadamente com ela. E se ele tiver comprometido para o seu filho, ele tratará com ela conforme a maneira das filhas. Eu sempre costumo explicar sobre essa parte, todas as vezes que eu faço nessa parte, eu quero levar essa exortação. Porque nós vemos que aí só porque a moça, o pai vendeu, porque ela era uma escrava, aí o que acontece? Aí depois ele fala, essa escrava é bonita, né? Então meu filho vai ficar com ela. Aí depois o filho fala, não quero. Todo mundo ficou sabendo. E é uma vergonha, tratou com ela decepcionosamente, né? Então o que vai fazer? Ela vai sair livre, ela não precisa mais trabalhar como serva para aquele patrão, vai sair livre, porque tratou com ela decepcionadamente. Então, aí não vai ter que tratar como uma filha a partir dali. Aí já não é mais serva, já é mais uma filha. Vai ser servida como filha. Né? E se ela não querer ficar como filha, ela pode ir embora livre e não deve nada para ele.
Continua. E se ele não fizer essas 3 coisas, ela então poderá ir embora sem precisar dar prata. Aquele que ferir um homem e ele vier a morrer, certamente será colocado à morte. E se um homem não armou cilada, mas Elohim o entregou em sua mão, então eu te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas se um homem vier presunçosamente sobre o seu próximo, para o matar com astúcia, tu o tirarás do meu altar, para que ele possa morrer. Aquele que bater em seu pai ou em sua mãe, certamente será colocado à morte. Aí, onde ainda está falando, o que eles chamam de machia aí, que é esse farsário aí, que anda por aí com vários nomes. Ele tem vários nomes, farsário. Alguém coloca o nome de Yehusha, o outro coloca de Yahusha, o outro coloca de Yahushua, e não vive o que está escrito, então continua sendo ídolo a mesma coisa. Outro coloca de Yahushua, Yehoshua, Yahushua. Aí, nós estamos vendo aí o homem que bater em seu pai e em sua mãe será amaldiçoado, será posto à morte. E aí o tal desse cabra aí, né? Ele veio, falou mal do pai, chamou o pai de irresponsável. Ele falou que o pai não tinha dado a Torá, que o pai errou quando deu a Torá. E aí, mas isso não é porque está escrito nas escrituras. Porque o profeta de Devarim, que é o profeta prometido, ele vem acompanhado com a Torá porque ele é verdadeiro. E tudo aquilo que não é acompanhado com a Torá, então isso é uma verdadeira mentira, é um fraude. Então coloca lá. Pode ir. E se 2 homens pelejarem, um golpear o outro com uma pedra ou com seu punho, e ele não morrer, mas ficar confinado à sua cama, se ele se levantar novamente e caminhar com seu cajado, então aquele que golpeou seja inocente. Ele pagará somente pela perda do seu tempo e o assistirá para que ele fique curado completamente. Se um homem golpear o seu servo, sua serva, com uma vara, e eles morrerem debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Mas se ele permanecer vivo 1 dia ou 2 dias, ele não será punido, porque ele é a sua propriedade. Então nós temos aí. Né? Se os homens lutarem e ferirem uma mulher grávida de forma que a criança seja abortada, porém sem maior dano, aquele certamente será punido, de acordo com o que o marido da mulher determine. Ele pagará conforme os juízes determinem. E se houver qualquer dano, então tu darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, de forma que fique inutilizado, ele deixará ir livre por causa do seu olho. Se ele ferir tirando fora o dente do seu servo ou o dente da sua serva, eles o deixarão ir livre por causa do dente. Então, aí já é para a pessoa não faltar respeito com o escravo quando ele acha que o escravo é dono. Então ele acha que pode ser dono de uma pessoa e começa a tratar como animal. Então se ele trata como animal, ele é punido, né? Ele é punido. Então, ele é dono até certas alturas, né? Então já falou, se arrancar o dente, porque ele já está batendo. E para ele ficar esperto, para ele não bater, porque ele é covarde, ele vai bater mesmo, né? Porque tem homem covarde, sai para os homens covardes, que não obedecem a Torá. Porque quem obedece a Torá não sai batendo em todo mundo assim não, né? Então quem obedece a Torá respeita os empregados. Agora, se o empregado está lá, você tem o direito sobre o empregado, porque você trata dele, você cuida dele, aí você vai descer a mão na boca dele? Não, isso não. Aí se você desce a mão na boca dele, se só machucou, ele vai chorar ali e ele não tem para quem reclamar, porque ninguém é por ele, só o Criador. Mas se você arrancou o dente dele e alguém vê ele com o dente arrancado, vai começar a conversação, né? E sempre
fulano está com o dente arrancado, e aí aquela conversa no meio do povo vai levar o patrão a juiz, e ele vai ser condenado por aquilo ali, o rapaz vai ter que ir embora, porque ele não serve para cuidar ele não serve para cuidar de um servo, né? Porque se você tem um empregado, o empregado vai trabalhar e você vai tratar desse empregado. Você vai cuidar dele. Se você cuida do seu animal, do arado, dando milho e água na hora, 10h30, 11 horas, que é mais ou menos isso aí. Né? Começando 7 horas lá para 9h30, hora de tratar do animal, meio-dia, hora de tratar do animal. Né? 3 horas, dá uma parada, trata do animal. E à tarde, aí, quando o cabra é caprichoso, ele dá um banho no animal quando vem do serviço, para poder esfriar, para poder ficar tranquilo, e só dá uma ração, e depois solta num pasto verde, e ele vai comer um pouco ali. Né? E ele vai comer um pouco. E aí, no caso, nesta hora do almoço, ele tem que comer um pouco de verde. Nessa hora do 12h30, que é a hora que ele para 9h30, tem que comer um pouco de verde. Se você trata bem desse animal desse jeito, porque você não vai tratar um ser que é semelhante a ti, que está do teu lado, que é teu amigo. Porque se ele não precisa ser amarrado, se ele não... Ele é teu amigo, rapaz. Ele vai para o serviço e volta, você vai tratar dele com o maior carinho, porque ele está trabalhando. Aí você vai ferir ele, então você é um sem razão, né? Hoje já é mais proibido, né? Hoje já não pode ficar dando mão na boca de empregado. Né? Antigamente, quem servia a pessoa e morava na casa, apanhava. Né? Mas aí, porque o patrão era ruim, não porque a Torá dá ordem para isso, porque a Torá está falando aqui sobre a pessoa ser punida se bater no seu empregado. Porque muitas vezes quando fala, é um modo de dizer, muitas vezes quando fala servo, é aquele que está servindo. Talvez ele serve porque ele deve estar pagando a dívida, e às vezes ele serve também porque ele quer ganhar dinheiro. Porque aí ele foi contratado. Um servo contratado. Aí o outro não é contratado porque ele teve que ir por causa do dinheiro, porque ele está devendo. Continua. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher de forma que eles morram, então o boi certamente será apedrejado, e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será inocente. Mas se o boi, em ocasião passada, tivesse o hábito de chifrar, e isso tivesse sido contado ao dono, e ele não tivesse detido, e então ele veio novamente a matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e seu dono também será posto à morte. Então você vê, ó, aí sim, você tem um animal, você não cuida dele, um animal bravo, até um cachorro aí está falando de boi. Mas você vê, ó, se machucar alguém e alguém morrer, o boi matou, ele será colocado à morte, o dono do boi. Vai fazer isso no século XXI? Não, nós não vamos fazer isso no século XXI. Porque aí, na nova dispensação com Mashiach, está escrito, deixa tudo. Então, deixa para lá. O julgamento, porque tem, não é porque está na graça, né? Mas o cabra deve ser morto. Nós não vamos matar por causa da lei do país. Né? Mas se um dia, quer dizer, isso não vai acontecer também porque nós estamos em comum, e se tiver um boi, todos nós vamos ver que chifrou, já vai dar uma reunião no mesmo dia, e já vai pegar e dar um jeito de matar esse boi e comer, né? Antes que precisar matar e jogar fora. Né? Então, estamos em comum, é uma coisa diferente. Mas se não fosse essa coisa diferente de estar em comum, né, nessa dispensação, esse camarada que tinha esse boi entre nós, ele teria que ser apedrejado. Continua. Se ali for colocado nele um pecado em que a penalidade possa ser coberta, então ele dará pelo resgate de sua vida, de tudo que for colocado sobre ele. Se chifrou um filho ou chifrou uma filha, de acordo com esse juiz, será feito a ele. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, ele dará ao amo deles 30 shecalim de prata, e o boi será apedrejado. Se um homem abrir uma cova, ou se um homem cavar uma cova. O negócio aí, ó. Tudo certinho a lei. E não cobri-la, e um boi ou um jumento cair dentro, o dono da cova reembolsará e dará prata ao dono deles,
e o animal morto será dele. Então aí, ó. Ele vai dar a prata e o animal será dele. Ele compra o animal morto. Continua. E se o boi de um homem ferir outro, de forma que este morra, então eles venderão o boi vivo. E dividirão a prata dele. Uhum. E o boi morto também eles dividirão. Então, aí no caso aí é a luta de dois bois. Ali nós vemos que vai reembolsar, se caiu no buraco, né? Aí o boi é do dono daquele que caiu no buraco. Mas só que é o seguinte, aí não pode comer que morreu porque caiu no buraco. Então aí não pode comer. Mas aí, mais para frente, nós vamos aprender na Torá que não podemos comer, mas podemos fazer alguma coisa, assim como fazer alguma coisa com ele que serve. No caso do século XXI seria sabão, né? Porque agora, logo aqui, entre o nosso povo, quando tiver mais gente, a gente vai começar a fazer sabão. Aí poderia fazer sabão, né? E aí lá fala que a gente podia vender por um guer. Então é meu, eu não posso comer, mas eu posso vender por guer. Então continua. Ou se é conhecido que o boi chifrava tempos atrás, e o dono dele não deteve, ele certamente reembolsará boi por boi, e o boi morto será o dele. Aí, ó. Então, vamos lá. O boi morto será daquele que deixou o boi, que pecou, né? Que ele deixou o boi bravo dele solto. Então, o vivo vai para ele. Agora nós terminamos essa parte aqui, né? O 21. Eu tinha esquecido aqui um negócio aqui. Mas aí no seguinte, deixa que depois a gente comenta sobre isso. E a Maria continua no 22. Se um homem roubar um boi ou uma ovelha e matá-los, ou vendê-los, ele restabelecerá 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado roubando, e for golpeado até que ele morra, não há nenhuma culpa pelo seu sangue vertido. Então, por exemplo, que eu tenho falado, se alguém, até que a pessoa já perguntou isso para mim, se o ladrão vir me atacar aqui e eu conseguir matar ele, é claro que eu vou ser preso. E depois vai achar ele aqui, processado eu sei que eu vou. Achando ele aqui no quintal, é claro que eu não vou preso, né? E a lei também dá margem para isso. Mas se for lá na rua, eu vou preso. Certo? Mas para o Criador, eu não cometi pecado algum. Eu apenas defendi a minha vida, né? E aqui dentro eu ainda vou ficar livre ainda se morreu dentro de casa, e então, ou no quintal da nossa casa, sendo cercado. Então, quer dizer, nós não temos culpa de nada. Então, não ser processado, é claro, tem que aparecer na delegacia umas partes vezes por causa da morte, responder algumas perguntas, e depois a gente não vai preso. Isso a gente sabe de um homem que morava perto da nossa casa, o ladrão entrou no bar dele, ele matou o homem umas 2 horas da manhã, arrastou para fora, a prova foi o sangue que estava dentro do bar, e ele foi para a delegacia preso de manhã, né, umas 7 horas da manhã, mas 9 horas ele estava de volta, né? E aí ele não ficou na cadeia. E aí a Maria continua. Se o sol houver saído sobre ele, a culpa pela sua matança ele deverá fazer completa restituição. E se ele não tiver nada, então ele será vendido pelo seu roubo. Então aí nunca mais ele vai ser livre, ele vai ser um servo para sempre de uma pessoa, pelo valor do corpo dele que ele roubou, né? Então o ladrão é vendido, ele é morto no fraga, e passou o sol, aí ele já não é mais morto, ele é vendido, né? Se descobrir. Então vai. Se algo que for roubado for certamente achado vivo em sua mão, se for um boi ou um jumento ou ovelha, ele restabelecerá em dobro. Então, em dobro. Aí ele vai dar o dobro. Só que se ele não dá o dobro, ele também vai ser escravo, vai vender como escravo. Então, se ele não tem dinheiro, ele vai ser vendido como escravo. Então, continua. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e o fizer pastar no campo de outro homem, ele reembolsará do melhor do seu próprio campo, e do melhor do seu próprio vinhedo, ele fará restituição. Se o fogo começar a se espalhar pelo arbusto ou espinheiro, tanto quanto o trigo empilhado, ou o grão permanente, ou o campo for consumido, aquele que acendeu o fogo certamente fará restituição.
Então aí vai ter que pagar a lavoura do outro, né? Na verdade, quando era jovem, taquei fogo umas 2 vezes lá, mas não paguei nada não. Eu também que saí correndo, soltando todos os cavalos que estavam amarrados e abrindo as porteiras. Foi um sufoco, né? Mas ninguém me cobrou nada e ninguém me falou nada. E eu também não queimo nada, só o capim. Continua. Se um homem entregar ao seu próximo prata ou bens para guardar, e esses forem roubados da casa do homem, se o ladrão for achado, ele restituirá em dobro. Se o ladrão não for achado, então o amo da casa será trazido aos juízes para ver se ele colocou a sua mão nos bens de seu próximo. Em toda espécie de transgressão, quer seja referente a boi, jumento, ovelha ou veste, ou qualquer tipo de coisa perdida, que algum outro disser ser sua, a causa de ambas as partes se levará diante dos juízes, e a quem os juízes declarar errado, ele restituirá em dobro ao seu próximo. Então vamos que aí, eu falei aí do fogo que eu taquei, mas não foi porque eu quis. Foi queimando a queimada do meu pai e o acero não ficou bem feito. Então eu nunca fiz maldade assim, não, que eu respeitava bem o meu pai, né? Então não foi maldade, foi que o fogo passou das coivaras, né? Que chama coivara, os montes de capim que a gente faz. Então faz um monte de capim e taca fogo. E aquele monte de capim era muito alto, o fogo passou do outro lado. Estava próximo, assim, uns 3, 4 metros. E aí as pessoas falaram, e a chuva não era, olha, taca fogo na coisa dos outros, mas não foi isso não. É que passou, né? Passou, foi um acidente, né? Então, falta de cuidado, mas foi um acidente. Não foi porque eu quis. Eu fiquei super apavorado e fiquei uns 3, 4 dias meio doente. Quando eu olhava que via os galhos das madeiras lá pegando fogo, eu ficava triste. Então, continua. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou qualquer animal para guardar, este vier a morrer, ou ficar ferido, ou afugentar-se, sendo que ninguém viu este ocorrido, então haverá um juramento de Yahweh entre ambos, de que ele não colocou a sua mão nos bens do seu próximo, e o dono dele aceitará isto, e ele não restituirá. Aí. Se isso for roubado dele, ele fará restituição ao dono disso. Se for dilacerado em pedaços, então trá-lo-á em testemunho disto, e ele não restituirá aquilo que for dilacerado. Aí a lei sobre tudo que pode acontecer na vida de uma pessoa, e a pessoa tem que agir desse jeito, do lado correto. E a pessoa que é justo, nós estamos procurando os kadosh. Mas as pessoas que são justas, eles fazem do jeito que está aí. Né? Se o animal comeu lá no capim, aí ele pergunta quanto a pessoa quer, porque aí ele não vai deixar. Se precisar de passar o capim, o animal no campo dele, ele vai deixar. Então, um homem justo vai fazer do jeito que está aí. Aí o homem kadosh, que é o separado, então vai fazer melhor do que isso. Continua. Se um homem pedir emprestado um animal do seu próximo, e se for ferido ou morrer na ausência do dono, ele certamente fará restituição. Então, aí, ó, se morrer na ausência do dono. Tá? É uma lei justa. Né? É uma lei justa. Mas se o dono dele estiver presente, ele não restituirá. Se for algo contratado, isso virá para o seu contrato. Então, aí você alugou o animal por R$200, então vai ser R$200 o preço da morte do animal. Você vai pagar só os 200. Continua. Quer dizer, um exemplo, né? Que aqui não está marcado 200, aí as pessoas gostam de criticar e aproveitam a oportunidade. Continua. E se um homem atrair uma virgem e não for comprometida e se deitar com ela, ele pagará certamente um dote para ela, será sua esposa. Então, aí ela não é comprometida, você pode falar, ó, você quer casar comigo e tal, e aí vai lá e fala, olha, vai lá pro pai e fala, vou casar, ela vai ser minha esposa. Então aí ela pode ser sua esposa, mas ali não está falando que ele vai eu vou usar o termo correto, estrupar a virgem. Aí ele não vai estrupar a virgem. Né? Ele vai chegar numa boa na virgem, e aí vai pedir. Vai pagar com dote. Com dote, né? Continua. E se o seu pai recusar totalmente dar sua virgem, ele pagará prata de acordo com o dote das virgens. Tu não permitirás uma feiticeira viver. Quem deitar com o animal certamente será colocado à morte.
aquele que sacrificar para qualquer Elohim, exceto a Yahweh, somente ele será totalmente destruído. Ah, aí nós vemos aí. Aí as pessoas pegam e fazem as coisas que não estão na Torá. E fala que é de Elohim. Então, quer dizer, ele está sacrificando a ídolos estranhos. Porque ele não está vivendo o que está na Torá. Não está fazendo o que está na Torá. Não tem nada a ver. É das pessoas que dizem que seguem a escritura, mas são religiosos. Está vendendo vassoura para varrer o mal da casa. Então, quer dizer, é esse absurdo aí que eu estou te falando. Que as pessoas adoram outro ídolo, porque lá na escritura não manda vender vassoura. Aí o cara vende vassoura, quer dizer, é doutrina de outro, um ídolo que ele criou para si. E ele dá um nome a esse ídolo, pode dar o nome de Yahweh. Aí muitos dizem que é Yahweh, outros dizem que é Yahô. Ele dá um nome, outros falam que é Yahu, outros falam que é Yahu, né? E outros falam que é Jeová. Dá um nome a esse ídolo, mas não vivendo a Torá, ele se torna um ídolo, é um ídolo. Aí as pessoas, não, mas não é o ídolo, não, criou o céu e a terra. Não, o padrão do criou o céu e a terra é o que nós estamos ensinando. Fora desse padrão que nós estamos ensinando, que é a Torá, que é esse livro, então é ídolo. Fora desse padrão da Torá é um ídolo, né? E aí o outro lado também. Aqui eu não estou falando para budista, não estou falando para, quer dizer, se o budismo, a Hare Krishna, todos eles quiserem esse livro, né? Essa doutrina é para quem está com o livro na mão. Essa doutrina possa ser que um budista se agrada e venha a viver, possa ser que um Hare Krishna venha a viver, pode ser que um maometano venha a viver essa Torá, né? Mas eu estou falando para evangélico, eu estou falando para judeu, estou falando para cristão, estou falando para católico, estou falando para feiticeiro, que diz que a gente tem que matar a feiticeira, nesse livro. Agora, só que fora desse livro aqui, né? E nós, nas outras nações, vamos tratar a feiticeira com o seu cargo de feiticeira. Se ela é mãe Joana, é mãe Joana. E se o outro está errado fora da Torá e ele é pastor José, o pastor José, você tem que respeitar ele. Ele é uma autoridade. Porque nós estamos em outro país e nós não vamos matar ele por ele adorar outro ídolo. A gente vai deixar ele adorar o outro ídolo por essa dispensação que nós estamos. E vamos respeitar ele, né? Esses dias, veio 2 pastores aqui. Eu recebi, ele entrou aqui no estúdio, nesse próprio estúdio que nós estamos aqui agora. Gostou muito do estúdio, batemos um papo, trocamos ideia, ficou de voltar novamente. Um deles já tinha vindo com a esposa e os filhos para conhecer a Mochave. Então, quer dizer, nós recebemos abertamente. Agora, nós sabemos que eles adoram ídolo porque eles não vivem as escrituras e andam com a escritura debaixo do braço. Então, é isso aí, continua. Tu não colocarás em vexame um guer, nem oprimirás, pois tu eras querim na terra de Mitzray. Então, guer e vexame é o seguinte, tem umas pessoas que estão gostando aqui dos nossos estudos e tem uma que não é descendente de Israel. Nunca deve pôr em vexame ela. Porque quando falou para Abraão que Abraão seria como sua descendência, como estrela no céu e areia na praia para ser uma luz para as nações, era para tratar bem as nações, ia ser uma luz. Então a Torá que nós iríamos levar às nações seria uma luz. E aí as escrituras falam que um guerim, um estrangeiro, que não é descendente, estando em nosso meio, nós temos que tratar melhor do que os que são dos nossos. Né? Nós temos que tratar melhor. Não sei se vai falar nessa parte, mas aí nós estamos no 2º livro, ainda falta 3, e daqui até lá nós estamos aprendendo. Então nós vemos que tem 2 pessoas que estão chegando aí, fez amizade, está estudando, está pensando bastante. Então, 2 pessoas que não é descendente, mas nós temos que tratar elas melhores do que o nosso povo. Porque nós estamos na terra dos Guerim e nós somos tratados bem. Então eu estou aqui no Brasil, descendente de Israel, e tem minha aposentadoria, o governo me trata todo ano, todo mês, né? Então, eu estou entre as nações. Meu país, que é Israel, nem quer saber de mim. Né? Mas eu não estou falando mal dele, porque ele também
ele tem que se voltar ao Criador, né? E quando nós formos falar, vamos todo mundo junto, e eu não estou reclamando do país. Eu estou falando que ele nem quer saber de mim. Mas, na realidade, o Brasil, e eu só sou um descendente de Israel que estou aqui no Brasil, mas eu tenho tudo, é médico grátis, é tudo. E agora eu vou tratar mal uma pessoa que é guerim? Não, tem que tratar bem, porque nós fomos tratados bem em todos os países que nós passamos. E aí, então, se nós passamos nos países que fomos como escravos e eles nos trataram bem, então nós devemos tratar todos os guerim bem, melhor do que o nosso povo. Continua. Tu não afligirás qualquer viúva ou criança órfã. Se tu os afligires de qualquer maneira, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu grito. Em minha ira acenderá em ardor, e eu os matarei com a espada, e suas esposas ficarão viúvas, e seus netos órfãos. Então, aí isso funciona assim quando estamos em comum. Até que, quando o Xeriguinho estava junto, precisou escolher os homens para tomar conta das viúvas e órfãos. Porque é o seguinte, a mulher precisa de uma roupa, então o homem, que é o cabeça, é que vai falar, olha, porque será colocado todos os bens nessa dispensação, no Machia, no profeta Devarim, ao pés do Xeriguinho. E o Xeriguinho é que vai cobrir a necessidade de cada pessoa. E é o cabeça, o marido, é que chega no Xeriguinho, né, o responsável, que o Xeriguinho escolheu, não precisa ser totalmente Xeriguinho, no responsável, e fala, minha esposa precisa de roupas. Aí vai comprar roupa a esposa dele, porque está precisando de roupa. E o meu filho precisa de roupa, então isso aí, nesse caso aí vai comprar. No caso da nova dispensação, quando o Xeriguinho estava lá, então as viúvas e os órfãos estavam passando necessidade. Quer dizer, se fosse no século XXI, o menino quebrava a chinela havaiana e enfiava um prego, né? Porque quando passa a necessidade do século XXI é assim. Troca a correia preta da sandália que ele tinha, de um lado amarelo e do outro preto. E ninguém estava cuidando da viúva, deixando eles andar nestas condições. Aí separaram homens, né? Para ser responsável por eles, para ser cabeça dessas viúvas e poder representar ela diante do cabeça. Porque pela Torá, a mulher é representada pelo marido. E se não tem marido, aí alguém tem que olhar e ver. Como lá estava passando batido, igual está escrito aí, né? O pessoal caiu nesse pecado aí. Então, quando foi cobrado que estava nesse pecado, então o Xeriguinho falou, então, vamos para isso não acontecer mais, vamos escolher pessoas para cuidar desse assunto. Aí cada acampamento, que nós lendo aqui, essa tradução fala sobre os acampamentos, cada acampamento tinha esses fiscais, que davam-se um nome lá diferente, que nas igrejas fala que é diácono, né? Mas não tem nada a ver de diácono, não. Diácono é coisa da igreja católica, diácono é coisa das religiões, mas na escritura não tem essa profissão para alguém. Mas é a profissão que chama de diácono. Continua lá. Se tu emprestares prata em qualquer um dentre meu povo, que for pobre entre vós, tu não lidarás com ele como alguém que empresta por interesse para ele, nem tu colocarás sobre ele usura. Se tu tomar a veste do teu próximo como um penhor, tu a entregarás a ele antes do sol se pôr. Pois ela é a sua coberta e a sua veste para a sua pele, com que ele dormirá. E há de ser que quando ele clamar por mim, então eu escutarei, porque eu sou piedoso. E vê aí que as vestes antigamente não era assim que a gente comprava. Qualquer pobre pode ter 5, 6 peças.